Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Eu estava pensando e lendo e meditando em um texto bíblico bem conhecido. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, nós temos Jesus entrando em Cesareia de Filipe e fazendo a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ao que os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros Elias ou um dos profetas. E Jesus aprofunda o questionamento e faz a seguinte pergunta: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Aí é Simão Pedro que toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração é de suma importância. Tanto é verdade que o próprio Jesus diz a Pedro que não foi carne nem sangue que o revelou aquilo, mas o meu Pai, disse Jesus, que está nos céus. Essa é uma revelação que Pedro tem acerca de quem é Jesus de fato, acerca de quem é o mestre com o qual ele e os seus colegas discípulos conviviam diariamente. Porém, todavia, no entanto, você continua lendo o mesmo texto, o mesmo capítulo, e você vai perceber o seguinte: Jesus começa, se não me engano, a partir do versículo 21, o texto diz que Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele iria a Jerusalém e o quanto ele haveria de padecer, de ser crucificado e tudo mais. E o texto diz que Pedro chama Jesus à parte e diz: ora, Senhor, tenha dó, o Senhor não vai sofrer tudo isso. E Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, que não conhece os intentos ou os propósitos de Deus. E esses dois textos, na verdade são um só, essa junção desses dois textos me chamou a atenção. A inconstância de Pedro. Veja bem, na primeira parte do texto, Pedro tem uma revelação do Pai. O Pai revela a Pedro que aquele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O seu mestre que estava diante dele, com o qual ele convivia, era o Cristo prometido, o Messias. Ou seja, ele teve uma revelação dada pelo próprio Deus, e Jesus é quem reconhece isso. Agora, versículos depois, o mesmo Pedro, que acabou de ter essa revelação divina acerca do Messias, não é qualquer revelação. A revelação que Pedro teve é sobre o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Nós não estamos falando de qualquer coisa aqui. Nós não estamos falando de qualquer revelação. Claro que, se tratando de revelação divina, nenhuma revelação é qualquer revelação, porque é divina. Mas nesse contexto, essa revelação em específico, ela é de suma importância. Mas agora, versículos depois, o mesmo Pedro, que acabou de ter essa revelação divina, que acabou de ter essa revelação do Pai, está sendo usado por Satanás. Você percebe a inconstância do indivíduo, que uma hora é usado por Deus, outra hora já está sendo usado por Satanás? Mas como assim? E a gente gosta de falar, e é sempre muito falado, muito abordado sobre a inconstância de Pedro, sobre ele ser esse cara reativo, né, impulsivo, né, que sempre reage, que sempre fala. Né, é ele que, quando vê Jesus andando sobre as águas, diz: se és tu mesmo, deixa que eu vá ter contigo por sobre as águas. Né, alguns relatos dos evangelistas dizem que é ele que, quando Jesus diz: ó, quem me tocou, porque de mim saiu virtude, ele diz: ó, quem pudera, mestre. A multidão te oprime, a multidão te cerca. E você vai perguntar quem te tocou. Então ele sempre é reativo.
Ele sempre é impulsivo. Geralmente pessoas reativas e impulsivas, elas são inconstantes, porque elas reagem conforme a situação. Elas reagem conforme o contexto no qual ela está inserida. Então, a pessoa que daqui a pouco está em um contexto reagindo de uma forma, se a situação muda, ela vai reagir de outra. Então, esse tipo de gente é tido como inconstante. Esse é Pedro, e a gente sempre observa isso dele. Mas convenhamos, queridos, convenhamos. Pedro é o exato retrato meu e seu. Nós somos assim, inconstantes por natureza. Uma hora estamos nos montes da revelação de Deus, outra hora estamos transitando pelo vale da sombra da morte. Uma hora parece que nada vai nos derrubar, nada mais vai nos abalar, e outra hora estamos como Elias, deitado debaixo do pé de zimbro pedindo a morte. A gente é inconstante porque a vida ela é inconstante, e a gente pode ser um pouco menos, ou talvez um pouco mais, reativos que Pedro, mas a gente também, em certa medida, sempre vai reagir às circunstâncias que nos cercam. E as circunstâncias que nos cercam, nessa vida debaixo do sol, como diz Salomão, elas mudam o tempo todo. As condições que nos cercam mudam o tempo todo. E se a gente reage às situações que nos cercam, toda vez que ela mudar, a nossa reação também vai mudar. E isso fará com que sejamos o quê? Inconstantes. Então Pedro, ele é o exato retrato meu e seu. Essa nossa inconstância, essa nossa dificuldade em permanecer, e hoje, principalmente, na era e na época em que vivemos, fala muito sobre isso. Sobre constância, sobre ser constante, né? Sobre foco e tudo mais. Mas nós somos assim. Nós somos seres humanos assim. Veja bem, o salmista, ele começa o Salmo 23 falando sobre pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas de justiça. Isso nos 3 primeiros versos, porque no verso 4, do nada, ele está falando de vale da sombra da morte. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Meu Deus do céu, como que esse homem foi parar aí? Porque a vida é assim, cheia de surpresas, e nós, quando reagimos ao contexto que nos cerca, nós nos tornamos inconstantes. Nós nos tornamos inconstantes. É assim que somos, é assim que a vida é. Agora, uma coisa que pode nos ajudar nisso, e nós podemos pegar o próprio Pedro como exemplo, é o seguinte, que mesmo em meio às variáveis da vida, se nós não quisermos viver no modo reativo às circunstâncias que nos cercam, nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Pedro, quando vai ter com Jesus por sobre as águas, o texto é claro em dizer que ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para o vento, para a água, para o mar, enfim, todo aquele contexto tempestuoso que estava à sua volta. Então a fé dele esmurece e ele começa a afundar. Se você quiser ser constante, se você não quiser viver no modo reativo, se você quiser andar sobre as águas da vida, sobre as tempestades da vida, você precisa colocar os seus olhos em Jesus e não tirar por absolutamente nada. Paulo nos faz entender isso também, quando escrevendo aos Filipenses, ele diz, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ou seja, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, meus olhos estão em Cristo, meus olhos estão no prêmio, eu não vou tirar meu olhar dali por nada. Por nada.
Então, se você não quiser, se nós não quisermos viver no modo reativo, nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus.